Uma cigana linda. Cairo Dani mandou, salve, salve, viajantes. Eu queria perguntar pro Planeta Podcast se tem assunto ou algum tipo de pessoa que vocês evitam levar no podcast. E Tem. se vocês tentam evitar a pegada de querer polêmica no podcast ou não tem filtro pra entrevista. Foi maravilhoso o episódio com o Danilo, parabéns pela grande entrevista com ele. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Dani Cairo. Dani Cairo. Tem gente que a gente evita. Teve um caso muito particular que eu gosto de contar pra você ver como as pessoas são ardilosas, né? E a gente não gosta de entrevistar político, assim. Se entrevistasse um político, acho que a gente gostaria de falar sobre outras coisas, amenidades, sei lá, que não fosse política. Porque eu sinto que o cara sempre tá me engambelando e eu não gosto desse sentimento, porque eu também sou um cara bastante alienado. Pra isso tem Tinder, né? Exato, exatamente. Você pra ser enganado por alguém... Se o golpe tá aí, que eu sei... eu ia falar um negócio, Você escolhe pra quem que você vai cair, né? Exatamente. Muito bem, Yasmin. Muita classe Viu? da sua parte. Ah. E aí o cara mandou lá um e-mail pra gente e tal, que o cara tinha um livro que explicava como não ser enganado por políticos, que basicamente ele ia dar uma aula de constitucional básica para saber qual que era a função do deputado estadual, do deputado federal, como que as pessoas confundem com as funções políticas e tal. Bom, Informação, né? legal, vai. vamos Parece ver. legal, parece uma inocente, boa. parece uma boa. sincero. Aí tal, cara, começou a entrevista, aí eu já senti que eu e o Humberto a gente falou, puta, Primeiro foi isso de aqui camisa tá social. com um cheirinho de roupa social. candidatura. E aí a gente papo vai, papo vem, e o cara se mostrando prestativo, né, falando, explicando exatamente o que faz o vereador, o deputado, as coisas que acontecem na eleição, etc e tal. Interessante o papo. E aí quando eu já tinha percebido, no final eu falei, olha, ainda bem que tem pessoas como você, porque ele disponibilizou o livro de graça, né? Então, para as pessoas saberem mais em como votar e tal. Com você, que não tem interesse nenhum, mas já meio que... Você sabendo. Pá, né? E aí, e tal, e você está disponibilizando esse conhecimento para as pessoas, era um conhecimento que as pessoas tinham que ter na escola e tudo mais, taraná, tá. Ah, não. E aí eu falei, você que não é político, né? Ele, Eu falei, tá bom, tá. Acabou a entrevista, sei lá, um mês e meio depois. Não, mas é que Anunciou a assim, candidatura. A gente tava, tipo assim, muito entendendo que aquilo ali não correu como a gente gostaria, porque ele realmente tava vendendo uma parada que não era o combinado. Ele era um político, né? Ali, a gente tava achando estranho. Então a gente começou, mano, não, a gente tem que deixar muito claro que, tipo assim, se você tá fazendo isso, você tá sendo errado com a gente. Exato. E aí você falou isso, e na seguida eu falei assim, olha, se você tiver... Eu espero que você não esteja mentindo, porque é tudo muito maravilhoso o que tá acontecendo aqui. Se você estiver mentindo, você é um escroto. Mas se não, parabéns, Não, viu? se a pessoa, Tipo assim. se a pessoa tem um interesse e diz, você lida com aquilo Exato, ou não. é mais Se a justo. pessoa mentir, para. Né? A gente recebeu 2 pessoas aqui que não tinham pré-candidatura quando vieram. E eu fiquei muito feliz, assim, nos 2 casos, porque foram pessoas que vieram, contaram suas histórias, o trabalho que faziam na vida, do que era, do que faziam Não e tal. queriam de jeito nenhum associar associar ou com divulgar. política, divulgar nada. Em momento algum teve um de... nada, zero. Foi tipo assim, olha... E a gente conversou como estamos conversando. Conta uma história, de onde veio... É como se a Wandinha anunciasse a candidatura, entendeu? Depois, Depois, tipo, ela não tá falando nada sobre isso. E a pessoa, em momento algum, usou o papo com a gente. Nenhum dos 2, tá? Foi um homem e uma mulher. Né? Mas foi junto ou foi O separado? homem, quem que foi? O delegado. Ah, é. Foi separado ou foi junto? Foi Não, foi separado. Ah, tá. Separado. Vieram pelo trabalho que fazem. Sim. Entendeu? Tanto um quanto o outro tem ações sociais. Sim. E vieram, falaram do seu trabalho. Nenhum dos 2 usou do papo com a gente pra Palanque. cortes Nada, ou nada. Então, assim, eu Tanto que não pegou fiquei... gente de surpresa, né? Isso aqui... Por que ela não falou? E a gente até falou, poxa, ela podia ter contado aqui, porque é um trabalho tão bonito que faz e tal. A gente, em momento algum, se sentiu usada ou desrespeitada e tal. Obrigada, Dani, eu já... Diferente de vocês. Não, porque é isso. Se a pessoa... É só ser honesta. É isso aqui. Eu tô fazendo pra isso? Ótimo. Vou usar pra isso, tá, gente? Tá bom. Ou, não vou usar pra isso. E nesses 2 casos eu falei, olha, pra mim foi limpo. E eu foi acho que jogo às limpo, vezes sabe? a pessoa, e tem uma coisa do político parecido com o comediante, que às vezes a pessoa vai para divulgar um show, por exemplo, mas a pessoa ficar falando do show e o que tem no show, às vezes é menos efetivo do que ele sentar aqui e ser uma pessoa interessante. Porque se ele é uma pessoa interessante, gera conexão na comédia, Sim, inclusive é muito mais exato. importante. A gente tá na política, a gente vive um negócio, uma época que
uma época. Eu acho que, no geral, é carisma, não é proposta, né? Tipo, os candidatos não tinham plano de governo, mas eles estavam lá fazendo suas graças e, enfim, as pessoas gostam desse tipo de gente. Então, assim, se ele fosse lá e fosse interessante, já era o Tinha suficiente. muito mais chance. Né? Já era o que era o importante para o eleitor, no fundo. E não foi o que aconteceu. E ele não Porém- se elegeu, né? Então, quer dizer, nosso podcast também não tem tanta moral. Assim, Pois é. Porém, Eles foi vivem um se papo jogando muito pra bom. baixo. E o fato é que o conteúdo dele é muito interessante. Ele realmente tem um livro que informa as pessoas e que tem esse objetivo. Se as pessoas realmente consumissem o conteúdo dele e aplicassem aquilo na vida prática, na vida real, elas não iam cair no conto do candidato carismático, sabe? Iam cair no conto do candidato que tem proposta, que tá fazendo as coisas do jeito certo. E aí, vamos falar, independentemente de lado ou o que quer que seja, mas tem coisas que são muito receitinha, né? Que se a pessoa tiver um entendimento de como as coisas funcionam, ela vai olhar e vai identificar a receitinha sendo feita, Sim. né? Então, Exatamente. falta um pouco isso. Eu sempre...